foi o presidente que instituiu o 13º salário no Brasil? Alternativa A, Getúlio Vargas. Alternativa B, Jânio Quadros. Alternativa C, João Goulart. Vai pensando, no final do programa você confere a resposta. Olá, amigos, que prazer é cumprimentá-los mais uma vez e lhe dar as boas-vindas em mais uma jornada aqui com o programa Saldo Extra, o programa das boas notícias para a saúde do seu bolso. O tema de hoje vai acompanhar a pergunta que nós introduzimos agora, 13º salário. Como nós podemos usá-lo de forma apropriada? Se você está aí interessado nesse tema, mas quem sabe não vai receber aí o 13º agora, existem outras rendas que nós recebemos na nossa vida. Talvez aquele autônomo que, quem sabe, não recebe o 13º salário, mas de vez em quando tem um faturamento extra. Os princípios que nós vamos falar de como aplicar o 13º de forma correta, de forma apropriada, de forma sábia, esses conselhos se aplicam a outras rendas que nós recebemos também. Por isso, fique ligado e nos acompanhe hoje. Eu quero dizer também que queremos ouvi-lo, queremos interagir com você. E para isso, nós o convidamos a nos seguir nas redes sociais. novotempo.com/saldoextra, o nosso blog, facebook.com/saldoextra, onde você pode ali fazer as suas perguntas, os seus comentários, falar da sua experiência, que será importante para nós. E você quer saber das notícias do Saldo Extra, acompanhe-nos no Instagram, @saldoextra, e também no Twitter, @saldoextra. O tema do programa, como eu disse, é falar de 13º salário. E aí, você está interessado nesse assunto? Você gosta desse assunto? Eu gosto e muito. Para falar a verdade, eu não conheço ninguém que não goste de receber o 13º salário. Aquele dinheiro extra que vem quando estamos precisando, ou pode ser que nem estejamos precisando dele tanto assim. Mas só de pensar que vamos receber uma entrada diferente, além do salário costumeiro, traz muita alegria para os nossos bolsos. Como você já deve saber, o 13º salário é um direito garantido pelo artigo 7º da Constituição Federal de 1988. É o pagamento de um salário extra ao trabalhador que teve mais de 15 dias de exercício durante o ano. Todo trabalhador com carteira assinada, assim como os aposentados, pensionistas e trabalhadores avulsos, tem direito sim a esse benefício. O pagamento do 13º é dividido em duas partes. A primeira parcela deve ser paga entre os meses de fevereiro e até o último dia útil do mês de novembro. E a segunda parcela pode ser paga ao trabalhador até o dia 20 de dezembro. A segunda parcela deve ter como base de cálculo a remuneração do mês de dezembro, mas já descontado o adiantamento da primeira parcela, que foi paga em algum momento anterior durante o ano. Receber esse dinheiro a mais é sempre muito bom. Mas como será que as pessoas usam essa renda extra? Como vocês sabem, nós gostamos de saber o que o povo pensa sobre os assuntos financeiros e queremos descobrir o que as pessoas aí fora estão fazendo com o 13º. Acompanhem comigo esta matéria. Chegou o 13º salário na conta, para que o senhor usa? Eu uso assim para fazer uma aplicação. Uma ajuda, né? 13º ajuda bem. Quando você agora está desempregado, mas quando você recebia o 13º salário, o que você fazia com o dinheiro? Guardava, eu guardava. Guardava e usava para quê depois? Na verdade, 5 anos que eu trabalhei, nem mexi ainda com dinheiro. O dinheiro tá guardado lá. Tá. Nossa, mas vai usar pra que esse dinheiro? Tá guardando tanto pra quê? Comprar minha casa. Então, 13º é mais pra pagar umas contas, né? As dívidas que tem aí durante o ano. E se sobrar também umas compras de Natal, né? Que é o que a gente sempre gosta de fazer, né? Aí compra presente pra família, pra todo mundo? Pra todo mundo não dá, porque o dinheiro não é tanto, né? Mas a gente tenta. Quem a gente pode ajudar, a gente ajuda, né? Pagar IPVA, seguro. E o que sobra, fazer com uma compra de presente, né? Filho, esposa, sobrinho, né? Passeio, pago umas contas. Gasta em viagem, presente? Isso, mais viagem e presente. Uma vez me falaram assim, o dinheiro do 13º salário, ele vem porque quando chega no começo do ano tem que pagar IPVA, IPT... Como é que faz? Eu pego da esposa, ela pega e guarda o dela. Olha só, olha... Eu gasto com ela e o dela ela guarda para pagar PTU,
Também IPVA do carro, as coisas. Quando você receber esse dinheiro aí do 13º, vai fazer o que com ele? Pagar minhas contas. Tem muita dívida? Um pouco. É? Para uma pessoa de 19 anos, sim. Como vimos aí, as pessoas estão administrando o seu 13º salário das formas mais variadas. Alguns estão economizando, outros estão pagando as dívidas, outros estão pagando as despesas extras do mês. Mas a pergunta é, será que existe algum problema na forma como as pessoas estão administrando o dinheiro? Será que elas realmente estão fazendo isso de forma apropriada? O Serviço de Proteção ao Crédito, conhecido como SPC, realizou uma pesquisa e chegou à conclusão de que o brasileiro não sabe lidar com o próprio dinheiro. De acordo com essa pesquisa, 85% da população faz compras sem planejamento e 75% dos brasileiros não possuem qualquer tipo de investimento fixo, nem mesmo a caderneta de poupança. Estamos falando de planejamento e investimento com o dinheiro do salário, aquele que você espera receber aí todo mês. Mas agora, quando o assunto é renda extra, e nosso caso aqui estamos falando do 13º, uma pesquisa realizada pela Associação Comercial de São Paulo mostra que quase 20% dos brasileiros não sabe lidar com dinheiro extra. Se não sabe lidar com a renda normal, que dirá com o dinheiro extra? E a partir desses gastos, a gente pode perceber que o brasileiro precisa aprender a organizar as finanças. E sabe por quê? Porque quando organizamos nossas finanças e planejamos o uso correto do dinheiro, podemos fazer com que ele seja melhor aproveitado. E é o caso do 13º salário, que é esta renda extra que recebemos no final do ano. Querido amigo, querida amiga, você precisa saber aproveitar as oportunidades. O 13º salário é um excelente meio de acertar suas contas sim, quitar alguma pendência ou pelo menos parte delas, abater parcelas de um financiamento, quem sabe fazer algum investimento, alguma viagem, comprar presentes de fim de ano. E então, eu estou indo rápido demais? Eu imagino que você está tendo aí várias ideias para usar o seu 13º. Mas atente para algumas boas dicas de como você pode fazer com que o seu 13º seja usado da forma mais proveitosa. O primeiro conselho sobre o uso do 13º salário está relacionado a um tema que nós sempre falamos aqui no Saldo Extra. E você sabe qual é? É isto mesmo. Fuja das dívidas. Tenha seu nome limpo. As dívidas são terríveis, porque elas vão acumulando, os juros muitas vezes são altos e chega um momento em que você não consegue mais dormir de tanta preocupação. Você está nessa situação? Você está devendo dinheiro e não consegue pagar porque os seus rendimentos mensais não são suficientes para as suas despesas e ainda para saldar a dívida? O 13º pode ser o início da solução para os seus problemas. Use o salário extra para quitar o que você deve. Mas atenção, não pegue o seu 13º e vá correndo lá no banco pagar sua dívida. Negocie primeiro, converse com o responsável e tente rever o valor. Pode ser que com o dinheiro em mãos você consiga algum desconto e assim pode eliminar esse transtorno mais facilmente. As dívidas prioritárias devem ser aquelas com juros mais altos, cuja velocidade de crescimento do montante é maior, ou aquelas que podem gerar cortes de serviços em sua casa. E então, pagou as dívidas? Está com o nome limpo? É hora de fazer as reservas. Sempre destacamos também que é muito importante ter dinheiro guardado para emergências e para cobrir gastos que você pode prever. Um exemplo disso são as despesas de início do ano. Acredito que eu esteja falando para pessoas que, assim como eu, têm gastos com IPVA, IPTU, aqueles que têm filho, com a matrícula na escola, material escolar, uniforme, licenciamento do carro e outros gastos que aparecem a cada início de ano. Pense no seu orçamento. O seu salário é suficiente para as despesas de início de ano que você tem aí, que acontece todos os anos? Mesmo que sejam, você vai ter que apertar um pouco o orçamento para manter o seu padrão de vida, sem se endividar e ainda arcar com essas despesas? Ora, se isso está acontecendo, é hora de você fazer uma reflexão. Pense comigo, por que não guardar o 13º para essas despesas? Elas são prioridades em janeiro, mas mesmo assim algumas pessoas se esquecem disto. Se você der prioridade para esses gastos, seu início de ano será bem mais tranquilo.
A equipe de produção aqui do Saldo Extra conversou com a Joyce e o Rômulo. Casados há quase 2 anos, eles contam para a gente como usavam o 13º salário quando solteiros e agora quando casados. Como é que você usa o seu 13º? A gente está tratando desse tema hoje aqui no programa do Saldo Extra. Estamos aqui com essas 2 pessoas especiais que vão contar pra gente como é que eles usam o 13º. Joyce, conta pra mim, como é que você usava o seu 13º antes? Então, antes de conhecer o Rômulo, quando eu era solteira, eu usava assim, o que toda mulher compra? Bolsa, sapato, tô precisando de uma roupa, tô precisando de alguma coisa pra casa. Eu morava com umas meninas, às vezes eu comprava um edredom, ou comprava assim alguma coisa pra enfeitar a casa, não investia em uma coisa específica. Depois que a gente, tipo assim, quando a gente tava noivo, na verdade, a gente começou a passar a guardar os nossos 13º pro casamento. E posteriormente pela lua de mel. Então a gente usava esses 2 dinheiros especiais, né? Tipo assim, no ano, para esse planejamento do casamento. Hoje, já casada, a gente. Então, nosso primeiro ano, a gente usou ele para reforma da casa. Agora, nesse que a gente está completando o 2º ano de casamento, a gente está meio que guardando o 13º para mobiliar a casa. E você, Rômulo, você também era assim quando você era solteiro? Gastava ou era diferente da Joyce? Era um pouco diferente. Eu vi o 13º como um recurso extra que ele estava fora do meu planejamento mensal. Então, por ele estar fora do planejamento mensal, ele era um recurso extra que ele não estava comprometido com conta, com dívida, com nada. Então, quando eu recebia as 2 passagens do 13º, eu pensava, bem, o que eu vou fazer esse ano? Eu vou usar esse recurso para viajar, eu vou deixar uma parte dele para pagar conta, eu vou fazer alguma bagunça, não sei o certo. E aí eu pensava nisso. Por exemplo, no meu primeiro ano, eu estava planejando viajar. Então as contas estavam todas certinhas, não tinha nenhuma despesa assim extra para outros meses, não costumo usar crédito. Então eu falei, vou usar para viajar. Só que eu cheguei em casa e justo naquele período a gata da minha mãe, que era nossa lá de casa, estava passando mal. Eu falei, poxa, eu vou fazer o quê? Eu estava juntando para viajar e tal, não sei o que lá. E aí, só que a gatinha estava mal, então eu acabei usando mais da metade do 13º só para cuidar das despesas veterinárias da gata. E passou. No outro ano, eu peguei e falei, beleza, agora eu vou viajar. E fui viajar, foi bacana. Pouco antes de casar, eu fui juntando durante 3 ou 4 anos seguidos, justamente para fazer a compra da casa própria. Então foi o processo de documentação, foi o processo de financiamento, fui juntando esse dinheiro. Então quando precisava dar aqueles aportes iniciais para eu não ter mensalidades no processo de início ali de construção, sabe? Quando você começa a pagar aquelas parcelas antes de entrar na casa de fato, eu fui juntando esse dinheiro para já dar toda aquela entrada de uma vez. Então, antes de pegar o imóvel pronto, eu não precisava pagar mensalidades junto com o meu próprio aluguel, de onde eu morava antes. Então eu pude ficar aí uns 2 anos enquanto a casa ficava pronta, sem ter que pagar despesa nenhuma. Isso para mim foi muito tranquilo. Joyce, quando vocês casaram, como você tinha um pensamento um pouquinho diferente, né, do que o Rômulo já aplicava na vida dele, teve algum conflito ou foi tranquilo, sim? Teve alguns. Porque eu tinha isso que ele falou, eu era assim, recebia, já gastava, entendeu? E o Rômulo, não, vamos receber, vamos pensar o que a gente pode fazer com esse dinheiro. Eu falei, não, mas a gente tem que gastar. Ele, não, a gente pode guardar. Eu falei, pra que guardar, entendeu? Então minha mente era meio assim. Então hoje eu penso diferente, eu penso assim, não, vamos ver, ó, de repente, sei lá, a gente quer comprar alguma coisa daqui pra frente, ou a gente quer fazer uma reforma, ou a gente quer viajar, vamos guardar esse dinheiro, não vamos gastar agora. Eu acho assim, gasta quando é necessário, entendeu? Mas, tipo, esse dinheiro é especial no ano, ele não é, tipo, seu salário mensal, ele é de vez em quando, então guarda ele pra usar pra alguma coisa, entendeu? Não sai já gastando, assim. Então no início eu tive problema, mas eu acho assim que o Rômulo, ele foi uma ajuda financeira pra mim, entendeu? Tipo, uma orientação, assim, porque eu gastava assim na hora, recebia, e não, ele é diferente, ele já pensa, ele para, não, vamos analisar, a gente pode fazer isso, aí ele abre um leque de opções, assim, que você fica, nossa, verdade. Não tinha pensado nisso. Não tinha pensado nisso, legal, vamos guardar. E hoje é tranquilo, vocês não têm mais conflito por causa disso? De vez em quando. De vez em quando? Só de vez em quando. Mas uma coisa que é interessante, e a Joyce, ela pensa nisso, que dinheiro parado também, ele não traz utilidade nenhuma. Então, tipo assim, se você guarda dinheiro e não tem um plano,
seu dinheiro vai ficar parado, ele vai perder o valor de mercado dele. Tipo assim, se hoje ele vale X e ele está parado, se você não investe, você não faz nada, daqui a 2, 3 anos, aquele montante vai perder o valor. Parado mesmo, a menos que você tenha um plano de poupança muito específico, ele parado não necessariamente vale a pena. Exato. Entendi. Olha só, dicas importantes para você com esse casal muito querido que conversou com a gente aqui hoje. A gente aqui no Saldo Extra sempre fala para você sobre planejamento. Então, Pastor Toninho fica com você agora aí no estúdio para você continuar esse debate sobre 13º salário. Obrigado aí, Joyce e Rômulo, por compartilharem o seu testemunho. Aprenderam a investir bem o 13º. E por falar em investimento, vamos a outra dica para o uso do seu 13º salário. Uma vez que você já quitou as dívidas e já separou uma parte para as despesas de início de ano, então a hora é mesmo de investir. Os investimentos podem melhorar em muito sua vida financeira. Procure investir em produtos de renda fixa com alta liquidez, ou pelo menos parte dele, uma vez que você pode precisar de suas economias para atender alguma emergência. E se não precisar usar as suas economias, elas vão continuar lhe rendendo juros. Produtos como fundos de investimento, fundos de renda fixa e CDB sem prazo de carência são aplicações indicadas para esses momentos. Caso você queira saber mais sobre investimentos, acesse o nosso blog novotempo.com/saldoextra. Lá você encontra episódios do Saldo Extra que vão ajudar você a descobrir qual o melhor investimento para você. Meu querido amigo, vai aqui mais um importante conselho. Todos nós sabemos que final de ano é época de festas, Natal, Ano Novo, presentes, viagens e muitas outras coisas. E sabe de uma coisa? Às vezes podemos nos sentir tentados a usar todo o 13º salário para estes gastos. O meu conselho para você nesse momento é: repense, faça uma reflexão e mude sua mentalidade. Coloque como prioridade usar seu 13º para ter uma folga no bolso, que consiga cumprir seus compromissos e organizar sua vida financeira. Todos nós merecemos momentos de descanso e de alegria com a família, mas isso não significa que você tenha que gastar todo o benefício do 13º com festas e presentes. O mais importante é que você tenha segurança financeira, e o 13º pode lhe proporcionar isso, se você souber como usá-lo. Você pode até falar: mas eu passo o ano inteiro esperando o 13º para poder comprar bens e materiais e, quem sabe, comprar presentes para minha família. Meu amigo, eu sei como pode ser difícil ouvir isto, mas ouça o que eu lhe digo. Se você cuidar bem de sua vida financeira agora, fazendo aí alguns pequenos sacrifícios, como não usar todo o 13º somente com presentes, você colherá frutos no futuro. Lembre-se que toda mudança existe um pouco de esforço. Se você souber planejar seu orçamento, com certeza terá uma vida financeira equilibrada, mesmo diante da crise, e poderá começar o ano no azul. Aproveite bem o benefício do 13º. Ele existe para te ajudar. Quando nós conversamos com pessoas que se tornaram bem-sucedidas na vida financeira, pessoas que construíram um grande patrimônio, pessoas que construíram grandes empresas, nós descobrimos algo interessante quando elas dão os seus depoimentos. O primeiro passo que elas fizeram foi que aprenderam a cuidar dos detalhes. Foram pessoas que não se descuidaram gastando coisas, quem sabe, desnecessárias, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Foram pessoas que aprenderam a fazer a sua reserva, aprenderam a economizar. E as reservas financeiras, elas se multiplicam a juros compostos, quando são bem aplicadas, quando são bem investidas. Essas pessoas bem-sucedidas, elas tinham também uma vida muito bem organizada. Elas sabiam exatamente quanto elas ganhavam e sabiam exatamente quando podiam gastar, como podiam gastar, quanto podiam gastar e como podiam gastar. Elas faziam uma reflexão para não tomar decisões por impulso. Quando nós falamos aqui em investir aquilo que nós temos, quando nós falamos aqui em você aplicar de forma apropriada rendas extras como o 13º, você deve colocar como prioridade o seu futuro. Tudo aquilo que você recebe hoje como uma renda extra pode fazer sim a diferença no futuro.
Um dos depoimentos que nós assistimos aqui no início do nosso programa foi de um jovem. E ele disse que há anos não usa o 13º. E quando foi perguntado o que ele iria fazer com esse dinheiro, ele disse, vou comprar a minha casa. Eu posso assegurar que este jovem vai ter uma vida exitosa no que diz respeito às finanças pessoais, porque desde cedo está pensando no futuro. Eu gosto muito de falar para jovens, gosto muito de falar sobre administração, sobre carreira profissional. E já ouvi pessoas com a idade avançada dizerem assim, eu nunca fui bem-sucedido na minha vida profissional porque eu nunca tive oportunidades. Quando eu estou com esses jovens, eu gosto de dizer essas palavras que eu já ouvi de algumas pessoas, mas explicar para eles algo importante, que êxito na vida profissional é quando a oportunidade encontra você preparado. Nós é que criamos as nossas oportunidades para crescer profissionalmente. Quando nós trabalhamos bem, quando cumprimos as nossas obrigações e quando estamos preparados para novos desafios, as oportunidades surgem. E como eu disse, se estamos preparados, iremos agarrá-las e seremos pessoas de êxito. 13º salário é o momento de oportunidade. Renda extra, ela sempre vem para nós para nos dar, sim, a oportunidade de fazer algo diferente, de construir o nosso futuro. Assim como investimos na nossa carreira profissional, aproveitando as oportunidades, estando preparados, nós, quando sabemos investir bem os nossos recursos, nós estamos construindo um futuro com essas oportunidades que estão sendo concedidas para nós hoje. Mas, como eu disse aqui, atenção aos detalhes é fundamental. Certa vez eu fui ajudar um casal de amigos meus que me pediram uma ajuda porque eles não conseguiam fazer a reserva para construir o futuro, comprar uma casa, investir em algo mais, em construir um patrimônio. Eu pedi a eles, então, que anotassem tudo que eles estavam gastando, para saber exatamente aonde estava indo a renda. E por que não estava sobrando? Porque eles não tinham essa prática. Eles mesmos, depois desse exercício, chegaram à seguinte conclusão, gastavam muito dinheiro com pequenas coisas, só com lanchinhos na rua, gastavam isso mesmo, quase um salário mínimo por mês, gasto com pequenas coisas que poderiam ser dispensadas. Eles passaram então a organizar a vida, passaram então a não comprar por impulso, e sabe qual foi o resultado? Começou a sobrar dinheiro em casa, começou a eles a perceberem que tinham condição, sim, de fazer uma reserva. Meu amigo, ao receber o seu 13º, pense que a prioridade não é dar presente para todos os seus familiares, não é fazer aquela ceia de Natal e aquela ceia de Ano Novo com tanta coisa que poderia ser evitada. Você, com certeza, quer dar algo para as pessoas que você ama, mas faça isso sem ostentação. Quer organizar uma ceia, quer organizar uma festa aí com a sua família, faça isso também de uma forma criteriosa, de uma forma correta, sem esbanjamento, para que você não use todo o seu 13º e assim deixe de economizar um pouco e fazer a sua reserva. E eu digo mais, as festas de fim de ano, elas são muito bacanas porque é a oportunidade do convívio em família. Todos os anos eu passo o Natal com a minha mãe e com as minhas irmãs. Elas moram longe, nós passamos o ano quase não nos vemos e é este momento de confraternização, quando eu estou com a minha família, com as pessoas que eu amo, e o maior presente que eu posso dar para minha mãe, que está me assistindo agora, é estar ao lado dela. É demonstrar para ela que eu a amo e que eu quero passar este tempo livre que eu tenho com ela, que está aí também atrelado às minhas férias. O maior presente que você pode dar para a sua família de final de ano não é uma montoeira de presentes. É sim você estar ao lado deles, dedicar tempo com quantidade e com qualidade, para estar ao lado dos seus queridos. E eu tenho certeza, meu amigo e minha amiga, que eles querem sim o seu bem-estar financeiro. Por isso, cuide bem das suas rendas. E já que está vindo aí o 13º salário, por que não aproveitá-lo para fazer aí economia, começar a sua reserva? Siga os passos que nós demos aqui. Pague dívidas, se elas existem. Guarde um pouquinho para as despesas que virão no início de janeiro, para que você não se endivide. E feito isto, que tal começar aí a fazer uma poupança?
a pensar no futuro e construir sim o seu patrimônio. Eu vou terminar com um texto da Bíblia, como nós sempre fazemos aqui no Saldo Extra. São textos que falam sobre finanças, textos que falam sobre dinheiro, textos que falam sobre o cuidado que nós devemos ter com a nossa vida material. Eu gosto muito das passagens escritas pelo sábio Salomão. Eu repito aqui que os conselhos de Salomão são conselhos de sabedoria prática. Nós lemos e podemos aplicar em nossa vida. E o texto que eu escolhi está no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, no verso 12. E a minha Bíblia diz o seguinte: a sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Que aplicação interessante. O sábio Salomão diz aqui que o dinheiro traz sim proteção. E eu acredito nisso. Nós podemos, com o dinheiro, ter, quem sabe, uma vida mais protegida no que diz respeito à saúde, no que diz respeito à segurança, com o carro que nós temos, alguns cuidados. O dinheiro, sim, pode trazer também algum conforto para a nossa vida. Ele pode satisfazer não apenas as nossas necessidades, mas alguns dos nossos desejos. Mas existe algo mais do que o dinheiro, que é a sabedoria que vem dos céus. Mas diz aqui a passagem de Salomão que o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Que vida é esta? É a vida eterna, a vida que Deus está preparando para mim e para você. Busque esta sabedoria, a sabedoria bíblica que vem do conhecimento de Deus, e ela fará toda a diferença na sua vida. Obrigado pela sua companhia e nos vemos na próxima semana aqui no seu programa Saldo Extra. Até lá. Qual foi o presidente que instituiu o 13º salário no Brasil? Se você respondeu a alternativa C, você acertou. A gratificação natalina, ou 13º salário, foi instituído em 1962 pelo presidente João Goulart, mas regulamentada 3 anos depois pelo presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. Tchau, até o próximo programa.